Os salvos com a paz do Senhor Jesus. A igreja está feliz nessa noite. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. Versículo de número 22. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9, verso de número 22 em diante. A igreja achou, diga amém. Glória a Deus. Se você que não tiver um exemplar da Bíblia Sagrada na sua mão, vai estar aqui no telão. Eu vou ler ali pelo telão. Iremos ler até o versículo de número 29. Para a glória de Deus. E nos diz assim a santa palavra de Deus: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei meu povo meu a quem não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornados como Sodoma e semelhante a Gomorra. Amém? A igreja crê nessa palavra? Toma o teu assento, irmão, por gentileza. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Hoje é um dia, um culto especial. Hoje é culto de Santa Ceia. Nesse intervalo nós iremos ainda ministrar a consagração de uma criança nessa noite. E o tempo que eu tenho, eu vou tentar passar para vocês o raciocínio de Paulo quando ele escreve esta carta. Nós bem sabemos que a carta de Paulo aos Romanos, ele escreveu no intuito de pedir auxílio ou apoio à igreja de Roma. Paulo, como missionário, já tinha feito missão em todo o Golfo Mediterrâneo e ele precisava chegar na Espanha. E para Paulo chegar na Espanha, ele precisava do apoio de uma igreja. E essa igreja era a igreja de Roma. Só que Paulo sabia que para chegar a ter o apoio de Roma, ele teria que esclarecer alguns assuntos que com certeza chocaria aqueles que habitavam em Roma. Os judeus convertidos que habitavam em Roma não conheciam Paulo pessoalmente, mas alguns deles, não todos, ouviram falar de Paulo e sabia que a palavra que Paulo pregava era uma palavra que se chocava com seus costumes, com aquilo que eles externavam como culto a Deus. O que Paulo ensinava se chocava com as suas crenças. E Paulo tem que explicar à igreja de Roma qual palavra ele prega, o que é que ele tem ensinado, para poder ele ter a ajuda dessa igreja e, por fim, chegar até a Espanha. E Paulo escreve a carta para Roma. Nós já estudamos aqui, o nosso pastor tem trazido todos os domingos, inclusive eu só estou pregando esse restinho aqui da carta do capítulo 9. Ele me propôs a trazer esse restante. Domingo que vem ele vai iniciar o capítulo 10. E ele me propôs a esclarecer a igreja o restinho da carta do capítulo 9. O capítulo 9 começa Paulo expressando a sua imensa tristeza pelo fato dos judeus terem, embora recebido as primícias de Deus, como muitas características que nós conhecemos que os judeus receberam, como o culto, os profetas, eles receberam todas as primícias de Deus,
mas mesmo assim viraram as costas para Deus. Desprezaram a Deus, se envolveram com novos deuses, a idolatria, o pecado, entrou no coração dos judeus ao ponto deles virarem as costas para o Deus vivo. O Deus que o chamou e disse: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus. Aí Paulo, com muita tristeza no coração, nós tivemos essa aula aqui com o pastor, Paulo com a sua tristeza no coração, olha para o céu e diz assim: eu queria morrer no lugar de vocês. Eu queria que esse evangelho que eu prego fosse uma mentira, para que vocês não morressem nem perecessem. Eu queria morrer no lugar de vocês. Antes, vocês não virassem as costas para Deus, nem agissem com tanta incredulidade a esse evangelho, a esse homem chamado Cristo Jesus, que deu a vida por vocês. E no decorrer dos capítulos, Paulo ele levanta alguns questionamentos, até porque isso aqui se trata de uma carta. Então Paulo não estava de frente para um judeu, mas Paulo sabia que muitos questionamentos eles levantariam. E Paulo, por sua vez, levanta 3 perguntas que são fundamentais para a nossa compreensão. Primeiro, Israel fracassou, Deus abandonou o seu povo. Quando ele traz o raciocínio para a igreja, Israel ele estava numa situação de que virou as costas para Deus. E Paulo faz uma pergunta para eles: Israel fracassou as promessas feitas a Abraão? Qual é o raciocínio dessa pergunta que Paulo faz? As promessas que Deus fez, que salvaria o filho da promessa, ele fez lá a Abraão, lá atrás. O pastor trouxe isso para nós aqui. Essa compreensão da promessa não foi feita a todo Israel, não. A promessa de que o filho da promessa viria, que foi dito a Sara: olha, e num dia oportuno eu virei, e quando eu vi você te gerará um filho. Esse filho da promessa foi Isaque. Isaque era o filho da promessa. Mas Abraão se apressou e gerou Ismael. E ele chega para Deus e Deus diz para ele: não é Ismael. O filho que eu quero trazer como filho da promessa, como os filhos da promessa que eu tenho te dado, é um filho que vai vir de você e de Sara. Não é um filho da carne. Com isso eu abro um parêntese aqui. Paulo estava dizendo claramente: olha, o filho da promessa não é o filho da carne, mas é o filho da fé. Aqueles que traz a linhagem e a confiança em Deus que Abraão tem, esse será o remanescente. Ou seja, Paulo estava esclarecendo para eles, dizendo assim: olha, vocês são judeus, vocês estão em Israel, mas nem todos de Israel serão os remanescentes. Por quê? Porque eles desprezaram a Deus e desprezaram a Cristo. Não todos. Alguns judeus se converteram, se inclinaram ao Jesus Nazareno que Paulo pregava. Alguns deles, sim, tinham muita devoção a Deus, mas se inclinaram ao evangelho que Cristo pregava, o evangelho de salvação, entenderam a mensagem da cruz. Outros não, desprezaram e queriam viver na prática do judaísmo. Os judaizantes iriam imprensar Paulo, eles guerrearam muito contra Paulo e Paulo precisava esclarecer isso para eles. E ele diz: olha, nem todos de Israel são israelitas. Ele explica de forma, dá um exemplo: nem todos que estão em Israel são israelitas, nem todos os filhos de Abraão são os filhos da promessa. Senão Ismael seria o filho da promessa, porque veio primeiro. Mas não, ele diz: o filho da promessa virá da tua fé, da tua crença, Abraão. Sara é uma mulher estéril, tu és um homem velho, mas se tu crer de todo o teu coração e abrir o teu coração para mim, eu vou te dar um filho, vai ser um filho. O filho da promessa será um milagre que será gerado no ventre da tua mulher, porque ela é estéril. Ele diz: esse daí é o filho da fé. Exerça a sua fé. É da fé que vem os frutos da salvação. Por isso que a salvação, Paulo sempre pregou que a salvação era mediante a fé, não a lei. A lei era boa, mas ela não salvava, ela dava ao homem a direção a qual ele devia seguir, mas ele não tinha como ser salvo, porque ninguém conseguiu cumprir a lei como ela deveria ser. Os judeus tentaram, muitas vezes tentaram, mas ninguém nunca conseguiu. Tiago escreve: aquele que cumpre dos 10 mandamentos, aquele que cumpre 9 e não cumpriu o 10º, será culpado do resto. E agora, quem consegue chegar lá? Ninguém.
Aí Paulo diz, mas existe uma forma da salvação, crer em Cristo Jesus. Ele é o que dá o direito à salvação. Se vocês inclinarem os vossos corações e abandonarem tudo aquilo que vocês têm de prática judaica, se apegando às externalidades, inclinar o seu coração a Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o caminho, a verdade e a vida, é o único que dá salvação para vocês. Paulo tentava aplicar isso para eles. Aí eles levantam outra pergunta. Porque Paulo, quando fala sobre Isaac, apresenta para eles Isaac como exemplo do filho da promessa e não Ismael. Ele também, mais um pouco à frente, ele vai e fala que do ventre de Rebeca nasceria duas crianças, que seriam duas nações, Jacó e Esaú. Aí Paulo deixa claro que não era pelo fato das crianças um pecar mais do que o outro, ou um ter menos pecado do que o outro, ou alguma coisa que fosse ligada ao mérito, que o homem tenha mérito. Não, Deus está escolhendo Jacó porque Jacó é o bonzinho, e Esaú, Deus simplesmente se aborreceu ou amou menos a ele. Não, Deus vai e fala isso, os meninos ainda estavam no ventre sendo gerados. Deus estava dizendo, olha, não é por mérito do homem que eu salvo, é pela minha vontade. E agora os judeus dizem assim, quer dizer que agora Deus é injusto? Ele levanta uns para jogar no inferno e outros para levar para o céu? Paulo diz, de forma alguma. Ninguém tem direito à salvação. É o amor de Deus, é a misericórdia de Deus que salva o homem. Se Deus não deixar ser conhecido pelo homem, ninguém, eu, você, ninguém estaria aqui. Porque o homem de si mesmo, ele é mau, ele rejeita Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele se deixa conhecer. E você, quando se sente amado por Deus, você se inclina a buscá-lo. Você se inclina a buscar a salvação em Deus. Mas se Ele não te escolher, não te chamar, não te eleger desde o princípio, você não tem como encontrar Deus. É como um cachorro que fica rodando atrás do rabo. Quem já viu isso? O cachorro fica rodando assim. Pronto. A gente não consegue achar Deus se Ele não se deixar ser achado. Então nós vemos o quê? A misericórdia de Deus sendo apresentada ao homem. Ninguém tem direito à salvação. Aí Paulo vai, vamos para a Bíblia aqui para ficar mais fácil para a gente. No capítulo 9, no versículo de número 19. Tu, porém, me dirás, Romanos capítulo 9, verso 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu sua vontade? Isso é a questão que Paulo está levantando. Se Deus elegeu um e desprezou outros, isso é o entendimento do judeu, não era isso que Paulo estava dizendo. Se Deus amou alguns e elegeu para a salvação e desprezou outros, por que ele agora questiona? Porque os judeus o abandonaram e viraram as costas para ele. Por que Deus está... Ele não tem um poder sobre tudo, por que ele agora está reclamando ou achando ruim porque uns ou outros o abandonaram? Ele não tem um poder, por que ele não salva todo mundo, converte todo mundo? Aí Paulo diz, como é a história? Quem és tu, criatura, para questionar o Criador? Ele é soberano. Ele, antes da fundação do mundo, ele já era Deus. Ele escolhe a quem quer e ele despreza a quem quer. Ele é soberano. E ele faz uma conjugação lá no profeta Jeremias e no profeta Isaías. Ele fala sobre as rodas, quando Deus fala ao coração de Jeremias e pede para que Jeremias vá até a casa do oleiro. Quem conhece isso, está gravado em Louvores. Muita gente conhece essa história. Jeremias desce à casa do oleiro e Deus diz assim, olha Jeremias, observa o oleiro com as rodas. Ele põe o barro em cima das rodas e com o mesmo barro ele constrói vasos para honra e vasos para desonra. Quem é você para questionar o oleiro? Como é que um vaso pode olhar para o oleiro e diz, por que você me fizeste assim? Como é que um material, um equipamento, um microfone pode chegar para a fábrica da Shure? Eu acho que isso aqui não é um Shure não. Mas como é que um equipamento, um microfone pode chegar até o seu criador, a sua fábrica, e dizer assim, por que você me fez assim? Isso é possível? Não tem como, né? Não tem como esse paletó dizer assim, por que me fizeram assim, na medida tão fofinha de Bruno?
Não tem como. Ele não tem como reclamar, ou seja, a criatura não tem como questionar o seu Criador. Ele critica, eles falam, questionam, aí Paulo vai. Eu acredito que essa pergunta Paulo fez, mas Paulo já estava irado. Por causa da incredulidade dos homens. Porque eles queriam imprensar Paulo, dizendo assim, esse Deus é injusto, Paulo. Ele disse, nunca. A justiça de Deus, ela se revela por causa do pecado do homem. Se o homem vai para o inferno, é porque ele pecou. Não é porque eu joguei ele lá, é culpa dele. Ele pula no inferno por causa dos seus próprios pecados. Agora ele vai ser justificado e será vaso de honra se eu me deixar tomar de misericórdia e salvá-lo. Eu salvo alguns, porque eu sou Deus. Mas vocês se perdem porque vocês são pecadores e não merecem. Eles deveriam entender o seguinte: Deus não tem a obrigação de salvar ninguém. Ele já está usando de misericórdia para salvar alguns. Eles deveriam entender, tá bom, Paulo, então Deus ele está usando de misericórdia e está salvando alguns, onde na verdade ninguém era para ser salvo. Ninguém é digno de Deus, ninguém é digno do que Ele preparou, mas a sua misericórdia, ela alcança o ser humano. Por isso que eu e você estamos aqui. A misericórdia de Deus não é merecimento, não é mérito nosso, é tudo misericórdia. Por isso que nós devemos ter muito cuidado, irmão, pelo amor de Deus. Nós não merecemos o céu, lembre-se disso. O céu é um lugar preparado com muito amor, com muita santidade, com muita pureza. Então, se nós, por um momento, identificarmos que algo está tirando o nosso foco de Cristo, cuidado. Não perca o alvo é Cristo. Só entra lá por causa dele. Se você vê alguma coisa tirando, afastando Cristo de você, rejeite. Cristo, Ele é meu passaporte. Ele é a minha garantia de salvação e vida eterna. É Cristo. Lembre-se disso. Era isso que Paulo apresentava para eles. Então por que eles se queixam? Por que Deus se queixa? Deus não se queixa. Deus é soberano. Aí nós entramos. Eu estou tentando fazer um resumo para que você possa entender o que já foi falado. Foi falado com mais detalhes, com mais calma. Eu estou correndo aqui para ver se a gente consegue entrar no raciocínio do que Paulo quer dizer. Aí nós chegamos nos versos que nós lemos. Romanos 9, versículo 22. Porque o 19 e o 20. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura, isso é o verso 20. Porventura pode o objeto perguntar: quem o fez? Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Aí eu abro um parênteses aqui. Suportou com grande longanimidade, ou seja, Deus está suportando. Tem um escritor muito famoso, eu me esqueci o nome dele agora, mas ele fez um relato dizendo que existe uma barreira que Deus colocou, porque senão o homem se destruiria sozinho. O homem não tem nada de bom dentro dele, não. A única coisa que eu e você tem de bom que presta é o Espírito Santo, porque ele é santo. Mas se o Espírito Santo sair de dentro de nós, não resta mais nada que preste. O ser humano não tem nada dentro dele que se aproveite. E Deus colocou uma barreira, porque se Deus não tivesse colocado um limite no homem, não existia mais terra, não existia mais planeta. O homem tinha se autodestruído. Mas Deus botou uma barreira e suporta com longanimidade. Deus está suportando os vasos da ira. O que o homem faz traz ira a Dedeus. O homem é... Só a gente ligar a nossa televisão, se a gente ligar a nossa TV hoje, o que a gente vê de imoralidade, o que nós vemos de incredulidade, o que vemos de desrespeito àquilo que é moral, aquilo que é ético, aquilo que desagrada a Deus, você empurra de rodo. Se Deus quisesse destruir a humanidade, simplesmente Ele levantaria sua mão e dava só um estalo. Não é a luva de Thanos, não, mas Ele fazia só assim, ó. A humanidade seria dissipada, destruída pelos seus próprios pecados.
mas ele suporta com longanimidade os vasos da ira. Ou seja, Deus está dizendo, lá no final, vocês vão se perder por causa dos seus próprios pecados. Não é Deus que pega o homem e amassa, destrói e joga no inferno, não. É o homem que vai pelo seu próprio pecado. Mas quando o homem, ele vive uma vida honrosa, que são, na continuação do texto ele fala sobre os vasos de honra, versículo de número 23. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Meu irmão, isso aqui é algo que a nossa consciência, os nossos pensamentos, tem coisas da teologia que barra a gente, e a gente fica só na fé, só na crença. Recebemos, aceitamos, cremos e guardamos no nosso coração, e eu espero Jesus voltar para me levar para lá. Porque se eu for parar para entender isso aqui, ninguém vai conseguir responder. Porque Deus, ele é soberano, ele já é soberano, e nós somos apenas criaturas. Mas você será o troféu que Jesus vai levar assim, ó, e dizer assim, tá vendo isso aqui? A minha graça e a minha misericórdia foi sobre ele, e ele me aceitou. Está aqui, ó. Eu não morri na cruz em vão. Ele me aceitou, ele me recebeu, ele é o meu amigo. Está aqui o meu troféu. A minha missão foi bem concluída. Eu consegui almas para morar no céu, para o tesouro que eu preparei para aqueles que me amam. E vai pegar eu e você, quem crê nisso? Eu quero estar lá. Você é o troféu da conquista de Deus. Você que é um vaso de honra, que vive de vida honrosa. Os vasos de honra têm vida honrosa. É uma vida vigilante, em consagração, em edificação, em santificação. Permaneça assim, que daqui a pouco Jesus vai rasgar o céu e levar eu e você para um lugar que ele mesmo preparou e disse que nos levaria. E Paulo continua o texto, versículo 24. Os quais somos nós. E Paulo está explicando aqui é o seguinte: a promessa e tudo que era de primícia foi dado ao povo de Israel. Só que a promessa foi dada ao Israel espiritual. O Israel, os remanescentes que a Bíblia fala, são o Israel espiritual. Aqueles que creram no Messias que viria, que morreram antes de Cristo. E aqueles que creram em Cristo e receberam Ele como o Messias, como o Senhor, como a promessa que foi dada aos profetas. Esses que creram em Jesus, quem crê em Jesus aí? Esses que creram em Jesus serão os remanescentes. Nós não tínhamos direito à salvação. Não tínhamos. A promessa foi dada só a Israel. Só que Israel fez o quê? Rejeitou. Aí onde ele fala, quando Israel rejeitou, aí ele vem, versículo de número 24, 25. Assim como também dizem Oséias, o profeta Oséias: chamarei povo meu a quem não era meu povo. Você crê nisso? E amada a quem não era amada. Ele está se referindo aqui aos gentios. Judeus tinham a promessa, tinha o culto, tinha as primícias. Eles rejeitaram, viraram as costas para Deus, adoraram outros deuses, se prostituíram espiritualmente. Aí Deus vai com seu poder e sua soberania diz assim: olha, a partir de hoje, aqueles gentios que os judeus viravam as costas para eles, eu farei deles meu povo, porque eu sou Deus. Ele é soberano. Ele age com a sua soberania, não para a tristeza do homem, mas para a misericórdia. Ele diz: aqueles que vocês rejeitarem tinha como nada, eu farei povo meu e eu serei Deus deles. Por isso que eu e você temos direito. Porque nós não somos. Quem é judeu aí? Levanta a mão. Ninguém é, né? Eu não sou. Então ele diz assim: aqueles que são judeus me rejeitaram, os gentios que estão aqui me aceitaram a Cristo. Então se os gentios aceitaram a Cristo, eu abro as portas. Quem for gentio e acreditar no meu filho que verteu o seu sangue na cruz do Calvário, esse terá direito à salvação. Por isso que eu e você temos direito hoje. Versículo de número 26.
E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Versículo de número 28. Porque o Senhor cumprirá sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Verso 29. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não vos tivesse deixado descendência, teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. O que foi que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Foi destruído. Deus tinha fulminado, aniquilado a nação de Israel, mas ele disse: ainda existe um povo. Ainda existe um povo tirado a nação de Israel, tirada de dentro de Israel. É uma nação da fé, tirada daqueles que acreditavam na obra. Porque o verdadeiro Israel, a nação Israel, o povo Israel, começou a ver que Paulo desprezava os profetas, Paulo desprezava a lei, Paulo desprezava a cultura judaica, o corte do prepúcio, que a gente chama de circuncisão. Paulo disse: isso nada serve hoje. Cristo, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Não precisa de circuncisão no prepúcio. Vocês têm que circuncidar. Circuncidar é o coração de vocês. O batismo, se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é o cumprimento da aliança feita. É aqueles que acreditam em Jesus Cristo de Nazaré. É o cumprimento da aliança. Aí eles perguntam: então a missão de Cristo, resumindo, a missão dada ao povo, a missão de Deus com o povo de Israel, a promessa, ela faliu? Não. Existe um remanescente dentro de Israel que acreditaram no meu filho. Então a promessa está de pé. Eu disse que de Israel eu levantaria um remanescente. E Isaías já vinha falando isso há tempo. Nós temos que ter isso na nossa consciência. Você é povo de Deus, comprado pelo sangue de Jesus, que verteu na cruz do Calvário. Você foi comprado, você é remanescente. Para você foi preparado o céu. Foi o próprio Deus que olhou para você com misericórdia e disse que o povo de Israel que eu chamei me rejeitou. Vocês serão os habitantes da terra que eu preparei desde a fundação do mundo até antes dela. Versículo de número 30. Que diremos, pois? E os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a quem decorre da fé, e Israel, que buscava a lei e justiça, não chegou a atingir a lei, essa lei. 32. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como de obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Como era que o povo de Israel buscava salvação? Através do cumprimento da lei. Ninguém conseguia cumprir a lei do jeito que ela era. Aí o que acontecia? O povo se perdia. O povo não conseguia cumprir a lei do jeito que ela foi estabelecida. Eles acreditavam na lei, mas toda vez é como um corredor que pega uma maratona na carreira. Nunca chega lá, porque eles tropeçaram na pedra de tropeço. Ele caía sempre. Por quê? Porque eles rejeitaram a Cristo. Se rejeita a Cristo, rejeita o cumprimento da lei, porque a lei apontava para Cristo. Tudo que eles faziam apontava para Cristo. Se eles rejeitam o cumprimento da lei, que era Cristo, como que eles vão chegar lá? Obras não salvam. Lei é obra. Obra não salva. Cristo salva, e Cristo é mediante a fé. Eles acreditavam na obra. Tropeçaram na pedra de tropeço. Que pedra de tropeço é essa? Cristo. Eles não acreditavam em Cristo. Isso impedia deles cumprirem até o final para ganhar a salvação. Como? A pedra de tropeço. Isaías falava isso. Isso aqui está escrito no profeta Isaías. Versículo 33, para a gente encerrar. Como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo.
E aquele que nela crê, não será confundido. Quem crê nessa rocha? Quem crê que Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Então você está no caminho certo. Só Jesus, ele garante salvação. Bote isso na sua cabeça. Jesus, Jesus, Jesus. Dele é a glória, dele é o louvor. Tudo Deus faz para a sua glória. Tudo que Deus faz é para a sua glória. Nada é para a glória do homem. O homem não tem mérito em nada. Lembre-se disso. Se eu sou salvo, é por causa da graça de Deus, é por causa da misericórdia de Deus. E se eu for para o inferno, Deus não tem culpa de nada, foi eu. E assumi toda a culpa. Ele é santo, ele é soberano, ele é antes de mim, ele é antes dos profetas, ele é antes de Adão, ele é antes da criação. Ele disse: ei, olhe, preste bem atenção. Quem me instruiu? Quem foi o meu conselheiro? Ele disse a Jó: Jó, depois de todo o questionamento, ele olha para Jó e diz: Jó, onde é que tu estava, Jó, quando eu criei a terra e tudo que existe? E Jó ficou catando pedra. Realmente, tu és soberano. Tu és criador de todas as coisas. Tu és o Deus vivo, tu és o Deus de Israel. Tu és o Deus de todas as coisas. Deus, ele é soberano antes da fundação do mundo. Ele já era Deus. Então, se ele quiser exercer a sua misericórdia sobre nós, nós o conheceremos na sua intimidade. Mas se ele não se deixar conhecer, ficaremos perdidos. Nunca encontraremos salvação. Mas a sua misericórdia, ela está estendida sobre João Pessoa, sobre o Rangel, sobre você, sobre mim. Por isso nós estamos aqui, porque cremos no Deus que infinitamente amou a sua igreja, enviou o seu filho, verteu a cruz do Calvário e disse: fazei isso em memória de mim. Nós estamos aqui conscientes. Por que estamos aqui? Porque somos gratos a Deus. Estamos cumprindo aquilo que o nosso Senhor ordenou. Ele disse: fazei isso em memória de mim. Lembre-se do que eu fiz por vocês. Isso vos garantirá salvação e vida eterna para todo sempre. A igreja compreendeu a palavra? Você acredita que mesmo depois de Paulo ter explicado tudo isso, o povo ainda rejeitou? Capítulo 9, 10 e 11. 9, Paulo explica. 10, eles ainda continuam rejeitando. E no 11 é que eles vão conseguir entender e vão se render. Mas isso aí é com o pastor Antônio, eu estou aqui só para aprender. Domingo que vem ele vai iniciar o capítulo 10. Você vai entender. Chega a dar vontade de chorar no capítulo 10. De tanta incredulidade. Mas Deus, ele nos ama. E lembre-se, a graça de Deus e a misericórdia que nos chamou. Você tem a chamada, foi Deus que te chamou. Vós não escolhesses a mim, mas eu escolhi a vós. Ele que tem compromisso com você, ele que te chamou. Desde a fundação do tempo, ele te chamou. Quantos creem que Jesus te chamou? Eu creio na minha chamada. Se você crê na chamada, então se alegre, porque Jesus está voltando para nos buscar, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu queria encerrar a mensagem. Glória a Deus.